Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui para compartilharmos, para meditarmos na palavra de Deus, que é uma bênção para os nossos corações. E antes de fazê-lo, eu quero orar para que Deus nos abençoe e abra o nosso coração e a gente consiga absorver as riquezas da sua palavra. Pai amado, Deus bendito, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para essa palavra no nosso coração hoje, para essa pessoa que está nos assistindo, Deus. Toca na vida dela, toca no coração dela, transforma a vida dela, abençoa a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o mal da casa dela, da vida dela, do trabalho dela, das atividades dessa pessoa. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, nessa ministração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Dizem o seguinte: Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que palavra maravilhosa é essa que Deus nos dá aqui. E ela fala de uma coisa que não é tão maravilhosa assim, o tal do espinho na carne, aquilo que nos incomoda, que nos aborrece, que nos constrange, que nos atrapalha, que rouba a nossa paz, que tira o nosso foco daquilo que realmente importa. É disso que se trata o espinho na carne. Mas se tem uma coisa positiva sobre isso, é que qualquer que seja o espinho, olha que coisa interessante, ele só pode atingir mesmo a nossa carne. O espinho sempre atingirá somente a nossa carne, mas nunca o espírito de alguém que foi salvo por Jesus. Todos os ataques que nós sofremos ou que viemos a sofrer sempre serão via carne, o que nos leva a concluir que o nosso pior inimigo não é o diabo e os seus demônios, mas a nossa própria inconsistência espiritual. Porque o nosso adversário usa a nossa fraqueza contra nós mesmos. Tem muita gente que, como se costuma dizer, morde fácil. Por exemplo, você sabe que uma pessoa não gosta de ser chamada por um apelido. Se você quiser irritar essa pessoa, só para ver como ela reage, o que você faz? Você a chama pelo apelido que ela não gosta. E a gente diz: mordeu, hein? Mordeu. E como é que a gente para com esse tipo de coisa que nos irrita? Como é que a pessoa consegue se livrar disso, desse tipo de ataque? Como é que você acaba com a graça de quem lhe chama por um apelido que você não gosta? Ou você não reage como a pessoa espera, ou você ignora. Quer dizer, ou você não dá bola para o que ela está falando, ou você brinca, entra no clima dela. Porque depois de 1, 2, 3 tentativas frustradas, a pessoa vê que não te aborrece mais, ela para de lhe importunar com isso. Essa é a tática
do nosso adversário. Ele usa as nossas fraquezas para nos desestabilizar. Mas se você não morder a isca, ele não terá poder sobre você. Vejam que Paulo diz que aquilo que o estava incomodando e que ele chamou de espinho na carne, tinha chegado a ele através de um mensageiro de Satanás. E Paulo foi orar para que isso fosse tirado dele. Mas Deus disse que não ia fazer isso que Paulo estava pedindo. Não vou tirar isso de você. Paulo teria que conviver com o tal do espinho na carne, de maneira que isso não afetasse o andamento da sua vida, não afetasse a missão que ele tinha que concluir, não afetasse os seus relacionamentos. Provavelmente, esse espinho na carne que Paulo se refere aqui era um problema na sua visão, conforme ele mesmo narra lá em Gálatas, no capítulo 4, dos versos 13 a 15. Eu, por exemplo, na minha visão, eu tenho uns mosquitinhos que eu vejo e que durante muito tempo me incomodaram. Hoje, eu só vejo esses mosquitinhos quando eu penso neles, né? O restante do tempo eu nem percebo que eles estão mais aí, né? O poder que o espinho na carne exerce sobre nós depende do quanto nós damos importância a ele. Eu gosto muito, e já dei esse exemplo aqui diversas vezes, de uma biografia de Martim Lutero, que conta que certa noite ele acordou com um barulho no seu quarto, e quando abriu os olhos ele viu o diabo materializado ali na sua frente. Aí o Lutero fez uma coisa surpreendente. Ao invés de gritar, como muita gente faria, de ficar assustado, de perder a voz ou de sair correndo, ele olha para o diabo e diz o seguinte: é você? Voltou a dormir. E o que o diabo fez? Ele foi embora. Porque a diversão de quem provoca é justamente a reação que isso causa na pessoa. O susto, o medo, o pavor, a irritabilidade. Mas quando a reação é a de não estou nem aí, de desprezo, de apatia, o provocador fica sem graça e tem que cair fora. Como diria o Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Então, o diabo fica procurando coisas dentro de nós para nos provocar a ira, o medo, a tristeza, a vergonha, a frustração e coisas do gênero. Em Gênesis 3, os versículos 17 a 19, nós vemos pela primeira vez a palavra espinho na Bíblia. Os espinhos surgem porque a terra fora amaldiçoada por causa do casal que tinha pecado. Mas prestem atenção para o fato de que a terra, o solo, é que fora amaldiçoado. Adão e Eva não. Eles colheram aquilo que plantaram, mas não foram amaldiçoados. Os espinhos surgem como uma forma de tortura para restringir, para limitar, para incomodar, para tornar a vida mais difícil, mais desconfortável. É para isso que existe o espinho. Espinhos doem, machucam, incomodam. Alguns espinhos até causam inflamação. Com espinho, ou a gente os evita, ou os arranca, porque conviver com eles não é nada agradável. Então, quando Deus diz a Paulo que a sua graça seria suficiente, Deus não estava dizendo que ele tinha que aguentar aquilo enquanto vivesse sem poder fazer nada. No meu entender, Deus estava dizendo que ele tinha dado a Paulo a capacidade, o poder de lidar com aquilo. A graça de Deus seria a ferramenta que Deus havia disponibilizado para Paulo poder lidar com aquele espinho.
Por exemplo, você inadvertidamente fura o dedo com um espinho ou a palma da mão, um estrepe, e aquilo entra na pele e começa a lhe incomodar. Você precisa tirar aquilo, senão fica latejando, parece que tudo bate naquele lugar. Mas como você tira algo que está debaixo da sua pele ou enfincado na sua pele? Com uma agulha e uma pinça. Normalmente é assim que a gente faz, quando esses estrepezinhos, esses espinhozinhos pequenos. Então, a grosso modo, eu diria que a agulha e a pinça aqui, elas fazem o papel da graça de Deus na nossa vida. É a ferramenta com a qual a gente pode resolver aquilo que está nos incomodando. Esse é o papel da graça de Deus na vida da gente. De qualquer forma, um espinho não pode e não deve nos impedir de viver a vida de forma plena. A função do espinho é essa: nos fragilizar, nos incomodar, restringir as nossas ações de alguma forma, tornar a nossa vida desconfortável e até, em alguns casos, insuportável, dependendo do espinho, né? Ele tem esse papel, mas nós também temos um papel, que é o de lidar com esses espinhos. E Deus nos deu a sua maravilhosa graça como ferramenta para isso. Paulo, uma vez que Deus lhe diz para lidar com aquilo usando a graça, toma a decisão de fazê-lo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte diante da resposta de Deus: quer saber de uma coisa? Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Nada vai me impedir de viver a vida abundante que Jesus me prometeu e conquistou para mim na cruz do Calvário. Nada. Esse espinho, essa situação adversa, essa enfermidade, esse relacionamento que me desestimula, essa porta que não se abre, essa pessoa que não para de pegar no meu pé, essa crise emocional que não passa, essas discussões fúteis em família que não acabam. Quer saber de uma coisa? Eu vou superar tudo isso com a graça de Deus. Agora, se você é daquelas pessoas que acreditam que essas coisas são a cruz que você tem que carregar, então que seja conforme a sua fé. Mas eu não creio assim. Eu acredito que Jesus carregou a única cruz que era preciso ser carregada para que nós, eu e você, tivéssemos uma vida abundante. Não precisamos mais carregar nenhuma cruz. Não faz sentido algum nós temos que carregar outra cruz além daquela que foi carregada por Jesus de uma vez por todas. Isso implicaria em menosprezar o sacrifício de Jesus. Não tem valor, também tem que carregar. Esse mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz aquela célebre, aclamada frase: eu tudo posso naquele que me fortalece. Frase essa que está dentro de um contexto sobre contentamento. Isso é, ele está falando lá, eu consigo lidar com qualquer situação pela qual eu tenho que passar, porque Deus me dá forças. Ou seja, a graça de Deus é suficiente para me impulsionar a lidar com as coisas que me aborrecem, que me entristecem, que querem me enfraquecer, que querem me afligir. Deus nos ofereceu a sua graça, mas a decisão de abraçar ou não essa graça é de cada um. Até porque o espinho na carne, os espinhos da carne diferem de pessoa para pessoa. As fraquezas diferem de pessoa para pessoa. Uns têm que lidar com fraqueza financeira, outros com fraquezas emocionais, outros com fraquezas relacionais, outros com fraquezas sexuais, outros com fraquezas, vícios, outros com enfermidades. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente não entende a dificuldade dos outros com seus espinhos e acaba fazendo críticas muito duras com relação às pessoas,
críticas às vezes muito depreciativas, mas sempre haverá um espinho querendo espetar nossa carne, porque ninguém está imune a isso. Todos nós temos que lidar com as nossas fraquezas, e lidar nem sempre e infelizmente significa superá-las, vencê-las. Na maioria das vezes é lidar mesmo, é conviver com elas mesmo que a gente não queira. Por que isso? O apóstolo Paulo mesmo responde aqui na segunda carta aos Coríntios. Ele diz que o mensageiro de Satanás veio atormentá-lo para que ele não se achasse o cara, por causa das revelações que tinha recebido ao ser arrebatado em espírito até o paraíso. Ele tinha alcançado uma coisa tão esplêndida, tão maravilhosa, que ele poderia se achar melhor do que qualquer outra pessoa. Para que isso não acontecesse, foi enviado esse mensageiro de Satanás. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Sem as fraquezas que nós temos, nós seríamos insuportáveis, muito mais soberbos e egocêntricos do que nós já somos. É por isso que a gente precisa ter misericórdia das pessoas. Nós todos somos apenas seres humanos, lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda assim seres humanos. É por isso que o espinho sempre será na carne e nunca no espírito, porque o nosso espírito foi lavado pelo sangue de Jesus. Por causa disso, o inimigo sempre vai usar a nossa carne para chegar em nós. Uma fraqueza, qualquer que seja ela, sempre será um desafio, e desafio sempre é algo difícil de ser superado. Apesar do espinho na carne, Paulo não parou o que estava fazendo, não ficou chorando pelos cantos, não deixou cair a peteca. Ele orou, Deus disse não, e ele continuou. As nossas fraquezas não podem nos deter. Alguém já pediu para você orar por uma fraqueza que a pessoa tem, e quando a pessoa diz a você qual é a fraqueza, você fica surpreso porque é a mesma que você tem? E aí você pensa assim: e agora, Deus, como é que eu faço? Eu também tenho essa fraqueza, eu não consigo nem livrar da minha, como é que eu vou orar pela pessoa? Eu digo para você, pode orar pela pessoa, ore mesmo por ela, mas não se surpreenda se Deus libertar a pessoa daquela fraqueza e você não. Vocês sabem que há muita hipocrisia no meio do povo de Deus quanto a isso. Nós temos que ser santos, sim. Temos sim, sede santos porque eu sou santo. Palavra de Deus para nós. Temos que lutar contra as nossas fraquezas, sim. Mas isso não significa que nós não as tenhamos. Embora muitos crentes recebam um sim de Deus quanto à libertação de alguma fraqueza, nenhum crente será liberto de todas elas nessa vida, porque as nossas fraquezas é que permitem que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Então não se desespere por causa das suas fraquezas, não se despreze por causa das suas fraquezas, e muito menos desista da fé por causa das suas fraquezas. Todos nós as temos, mas a graça de Deus é suficiente para nos ajudar a lidar, a conviver com elas. As nossas fraquezas não precisam ser a nossa derrota, muito pelo contrário. Elas podem ser o trunfo de Deus para aperfeiçoar o seu poder em nossas vidas. No entanto, não é por causa disso que a gente deve deixar certas fraquezas para Deus resolver, como se isso não fosse da nossa alçada. Há algumas fraquezas que nós podemos e temos que cortar pela raiz antes que elas cresçam e se tornem gigantes em nossas vidas. Em Números, no capítulo 33, verso 55, Deus diz a Moisés que
os israelitas tinham que expulsar todos os habitantes da terra prometida, porque aqueles que eles permitissem ficar se tornariam farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas. Dito e feito, dito e feito. Eles nunca tiveram paz, porque nunca obedeceram integralmente a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso, aqueles espinhos que você pode tirar com a graça de Deus, tire, senão eles não lhe deixarão em paz e você não vai conseguir fazer o que tem que fazer. Há fraquezas que nós não conseguimos vencer e temos que conviver com elas com a graça de Deus, como no caso dessa enfermidade de Paulo. Mas há fraquezas com as quais nós não somos obrigados a conviver, porque podemos nos livrar delas pela mesma graça de Deus. A graça de Deus é tanto o poder que Ele nos dá para convivermos com certas fraquezas sem que elas nos paralisem, como também é o poder que Ele nos dá para vencermos outras fraquezas que nos impedem de continuar vivendo pela fé. Se você tem um vício que lhe limita, que lhe restringe a vida, que lhe aborrece porque você sabe que incomoda tanto a você quanto aos outros, um vício do qual você não consegue se livrar, saiba que a graça de Deus pode lhe ajudar nisso. Se você quiser mesmo, Deus vai aperfeiçoar o seu poder nessa sua fraqueza e você vai ser liberto dela, mas só se você quiser mesmo. Se você tem uma fraqueza que você sabe que causa um problema na sua casa, na sua família, Deus também pode lhe ajudar nisso. Voltando ao livro de Números, no capítulo 12, o verso 3, lá está escrito que Moisés era o homem mais manso da face da terra nos seus dias. Mas isso está escrito muito depois do crime premeditado que ele cometera ao matar o egípcio que havia espancado um dos hebreus lá no começo. O que Moisés fez não foi ele não teve um surto, não. Lá está escrito que ele esperou, depois que ele viu o egípcio espancando o hebreu, ele esperou, ele olhou para os lados para ver se não havia ninguém como testemunha, e aí então só depois ele matou o egípcio. Agora eu pergunto para você, como é que o homem mais manso da face da terra poderia ter matado um egípcio num ato premeditado? Eu acredito que ele tinha herdado um espinho na carne. Para quem não sabe, Moisés era da tribo de Levi. E Levi era uma pessoa completamente irracional. Era violento, inescrupuloso, iracundo, sádico, conforme nos diz Gênesis 49, de 5 a 7. Jacó fala isso sobre Levi e seu irmão Simeão. E Moisés vem da linhagem de Levi, ele tinha herdado isso dele. Mas Deus o libertou desse espinho, embora não o tenha libertado de um outro espinho, que era a sua dificuldade de falar. Olha que coisa interessante. Quando Deus chama Moisés, e ele não queria aceitar a missão, lá no Êxodo, no capítulo 4, os versículos 10 a 16, ele fala que ele tem um problema, uma dificuldade de falar. Então, aquela raiva, aquela ira, aquele arrombo de ira que ele sentia, aquele desejo de matar, era genético, ele tinha herdado da linhagem de Levi. Mas essa outra dificuldade de falar a gente não sabe. A Bíblia não diz que ele era gago, ela diz que ele tinha dificuldade em falar. Muita gente tem dificuldade em se expressar, principalmente em público. Gagueja, mas não é porque é gaga,
mas porque não consegue concatenar as ideias, não consegue colocar as ideias numa sequência que faça sentido. Para isso, a graça de Deus também funciona. Ela nos basta em toda e qualquer situação, para todo e qualquer espinho que estiver nos incomodando. Há espinhos que machucam a nossa mente e não nos permitem dormir, descansar, pensar direito, tomar decisões certas. A gente fica mentalmente afligida. E hoje, meu querido, minha querida, hoje é dia de libertação. Os espinhos que nos afligem são uma realidade, mas a graça de Deus é suficiente tanto para nos libertar deles, quanto para nos dar condições de conviver com eles sem que eles nos roubem a vida abundante que Jesus nos prometeu. Eu creio nisso. Qualquer que seja a sua situação, a graça de Deus é suficiente para lhe trazer paz ou libertação, ou as duas coisas, paz e libertação, porque a graça de Deus libera o poder de Deus que será aperfeiçoado na sua vida através da sua fraqueza. Se você se sente fraco ou fraca por causa das suas fraquezas, não sofra mais, porque hoje Deus quer mudar isso na sua vida. Ele vai derramar a sua graça sobre você e o poder do Espírito Santo lhe envolverá de tal maneira que você será liberto desse espinho na carne. Liberta desse espinho na carne. Ou então você vai receber uma capacitação, um poder para conviver com essa aflição sem que ela roube a sua alegria de viver, sem que ela roube a sua paz, sem que ela roube o propósito de Deus para a sua vida, porque a graça de Deus nos basta, ela é suficiente. Quando a gente fala com Deus, me livra disso, Senhor, e se a resposta dele for não, ele vai te dar condições de conviver sem que você perca a alegria, sem que você perca o seu propósito de vida, sem que você fique sem a paz. Tudo Deus vai te dar e você vai vencer em nome de Jesus. Tomara que Deus responda sim e liberte você desse espinho na carne. Mas se Ele disser não, você pode saber que da parte dele virá um poder sobre a sua vida que lhe dará condições de conviver com isso, sem que isso, na verdade, afete a sua vida de qualquer maneira. Eu creio. Receba aí na sua casa essa palavra da parte de Deus e em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.